Olá, amigos autoespectadores, sejam bem-vindos de volta ao programa Papo de Garagem. E aí, curtiram o primeiro episódio dessa temporada? Ainda temos muitas novidades guardadas para vocês. Hoje, nosso quadro campeão de audiência, Mesa Redonda, analisa os 20 principais indicadores do mês de fevereiro, incluindo aqueles detalhes preciosos sobre os rankings de vendas que vocês só veem aqui. Então, se pensar em comprar, vender, alugar ou assinar um carro, se ainda tem dúvidas entre o modelo a combustão, híbrido ou 100% elétrico, vocês estão no lugar certo para se informar antes de fazer seu próximo negócio. E na sequência, teremos uma entrevista matadora com o grande amigo Sérgio Quintanilha, um dos jornalistas mais experientes do setor automotivo, e o foco da nossa conversa será ajudar vocês a fazer a escolha certa dentre tantas alternativas à disposição atualmente. Vocês se identificam com a frase da nossa thumbnail? São tantas opções. Qual o melhor carro para as minhas necessidades? Esse papo será bastante esclarecedor. Estão prontos? Então solta a vinheta que o programa vai começar. Aproveita esses 30 segundinhos para confirmar a inscrição aqui no canal e deixar o seu like. Assim o YouTube entende que o Papo de Garagem entrega conteúdo de qualidade e leva o programa para mais apaixonados por mobilidade. Agora sim, olá, autoespectadores! Bem-vindos de volta ao Papo de Garagem, sua principal fonte de informação independente, qualificada, opinativa e descomplicada sobre o mundo da mobilidade. E tudo isso chega até vocês de forma gratuita, graças aos nossos patrocinadores. Borg Warner, Continental Parafusos, JG Corp, Calume, Nemac e Paluama. Além deles, prestigiem também nossos apoiadores e parceiros de produção. Os links de todos eles estão bem aqui embaixo na descrição. Vamos acelerar? Técnica, solta a vinheta do quadro Mesa Redonda. E aí, Milad, como se sentiu na estreia do comando da Mesa Redonda no último episódio? Olha, se depender do feedback do público, vocês mandaram bem demais, começaram a temporada com o pé direito. Então, desejo ainda mais sucesso para você e esse super time de craques. Fala, Bacelar! Cara, eu adorei a estreia, me senti extremamente à vontade, cara, em casa mesmo, tá? Mas ao contrário de você, eu só escutei crítica, cara. O pessoal procurando o antigo apresentador. Falaram que ele era bem mais charmoso que esse daqui atual. Mas tudo bem, vai, a amizade continua a mesma. Mas vamos lá, vamos falar de assunto que interessa agora, né? Eu faço questão de chamar os nossos autoespectadores para receber os nossos participantes da mesa redonda. Marcelo Cirino, vice-presidente de autos e comerciais leves da Fenabrave. Fábio de Santana, fazendo sua estreia hoje pela Fenauto. Ele é vice-presidente da Fenauto, né? E o nosso queridíssimo Paulo Miguel, vice-presidente da Abla. Meus amigos, um prazer estar novamente com vocês aqui, então sejam muito bem-vindos à nossa mesa redonda. E para a informação de todos, a gente vai voltar ao nosso formato original, com slides em cada um dos assuntos. O primeiro programa foi um pouco diferente, porque a gente precisava fazer uma reintrodução daquilo que havia acontecido dentro do mercado. Então, vamos lá. Cirino, a gente começa aí com você falando as suas mensagens introdutórias aí para os nossos autoespectadores. Ô Milad, prazer estar com você de novo, o meu segundo episódio, agora com um companheiro novo, o Fábio, o velho de guerra, o Paulo Miguel. Então, um prazer, vamos ter bastante informação nova para passar para os nossos amigos autoespectadores. Obrigado, novamente. Eu agradeço pela oportunidade de participar desse papo, agradeço a você, Milad, e quero cumprimentar aqui meus amigos de mesa, o Paulo Miguel e o Marcelo Cirino, e vamos tocar um papo aí e levar conhecimento para os ouvintes. Bom, Milad, estamos aqui mais um mês com grandes novidades, grandes informações aqui com o Cirino, com o Fábio. O Fábio é a primeira vez aqui com a gente, mas sempre trazendo as informações que as entidades têm para trazer para o nosso autoespectador, né, que consiga agregar valor para ele na sua compra de carro, na sua venda de carro, no que efetivamente essa indústria pode colaborar com ele. Exato, Paulo. Bom,
Dando início aos nossos trabalhos da mesa redonda, a gente vai analisar o que ocorreu em fevereiro no mercado, onde cada um, representando a sua entidade, vai falar sobre o que ocorreu, né? Então vamos lá. Cirino, a gente vai começar com as vendas de veículos 0 km. Como foi o desempenho nesse mês que passou, agora é fevereiro? Ô Milad, acho que como a maioria dos nossos autoespectadores já sabem, no mês de fevereiro esse ano a gente teve carnaval, né? Ao contrário de fevereiro do ano passado, onde o carnaval foi em março. Então isso acaba tirando aí 2 dias úteis da nossa média de vendas, né? Mas mesmo assim, da nossa venda total, aliás, né? Ou da média de vendas, como queira, mas mesmo assim, foi um mês de fevereiro que de certa forma surpreendeu a todos, eu imagino, né? Um crescimento aí de fevereiro contra fevereiro de 1,67%. No acumulado do ano já estamos com 1,7% de crescimento. A grande surpresa no mês de fevereiro, acho que fica por conta das vendas diárias, né, que passaram de 10 mil carros. Para os nossos autoespectadores terem uma ideia, esse mês de fevereiro foi o 4º melhor mês de fevereiro da história, só perdendo para 2011, 2012 e 2014. E é o quinto, e estamos com o melhor quinto rendimento no acumulado do ano da história, só perdendo para 14, 11, 12 e 13. Então, o segmento, a indústria como um todo veio bem no mês de fevereiro, a gente está mantendo essa esperança de continuidade para março. E acho que o grande destaque para mês de fevereiro, que nós vamos falar mais para frente, fica por conta dos carros que compõem o programa autossustentável lá do governo federal, o que prova que uma redução de impostos traz venda, traz mais venda, né? Então, mais para frente a gente detalha melhor essa questão dos carros que compõem o autossustentável quando falar do ranking, né? Na sequência, como já dito no episódio anterior, de janeiro, quando a gente comentou de janeiro, né? A taxa de juros ela é um fator determinante para impulsionar o mercado, ela continua sendo um fator inibidor das vendas. A gente sabe que o mercado de veículos novos ele sempre opera com uma taxa real de juros abaixo da taxa nominal de mercado, dos juros futuros, como os economistas gostam de chamar, né? E além disso, ainda tem as diversas promoções de taxas subsidiadas, taxa zero, taxa 0,49, enfim, isso ajuda a descolar um pouco essa questão dos juros, o efeito da taxa Selic da venda de veículos, né? Trazendo uma melhor performance aí, mas com a redução da taxa Selic ao longo do ano, acho que a gente tende a ter melhores oportunidades de mais promoções de financiamento. Também a linha de SUV, né, o segmento de SUV continua com um destaque positivo, um crescimento bastante robusto, bastante linear, né, e mantém a nossa projeção de ultrapassar 50% do volume do mercado ainda esse ano, né, a barreira dos 50%. Então, muito em breve, metade das vendas de veículos novos do Brasil vão ser de SUVs. hatch mostra uma boa recuperação, muito em cima daquilo que eu falei inicialmente da performance, que veio muito positiva dos carros que compõem o programa do carro sustentável do governo federal, com a adição de impostos. A picapes trouxe uma queda, muito porque algumas montadoras tiveram alguma quebra de produção desse produto, a Volkswagen uma delas, por exemplo, com a Saveiro. Então, veio uma queda. Isso também demonstra um pouco a queda, aliás, demonstra perfeitamente a baixa performance do segmento de comerciais leves, né? A gente teve uma performance boa na parte de autos, mas comerciais leves teve uma queda, então tá um pouco em cima de produção. Sedã e outros mantêm essa linha de estável ou de leve queda, o que é absolutamente normal, uma vez que os SUVs realmente, não só os produtos, mas as novas motorizações híbridas e elétricas que vem entrando nesses produtos, vem trazendo uma melhora na performance desse segmento. Maravilha, muito obrigado, viu, Cirino? E Paulo, e você? Como estão as compras das locadoras no mês de fevereiro? Mês passado elas não foram muito altas, né? E esse mês, Paulo, como que elas se comportaram? Milad, vou até fazer um ressalva do mês passado. Nas informações que eu recebi em fevereiro, né, a performance estava fraca. Nós falamos aí de uma compra em torno de 16, 19 mil veículos, quando na verdade, com o arquivo atualizado agora de março, as vendas foram em torno de 22, o que continuou para esse mês, né? Vinha quase 22.500 veículos comprados pelas locadoras. A gente sempre fala, né, o primeiro semestre é um semestre fraco de compra para as locadoras. Como o Cirino disse, o mercado surpreendeu com o volume de venda de fevereiro. Era algo que a gente, por ter o carnaval, achava que o mercado poderia cair um pouco frente a janeiro, mas surpreendeu com o resultado dele, né? Quase 177 mil veículos e comerciais leves.
E dentro desse cenário, a performance das locadoras dá aqui uma participação de 12,7. Né? Mês passado, ela foi um pouco mais alta, porque o número foi quase esse mesmo, mas o emplacamento foi um pouco mais baixo, então deu uma equilibrada. A gente vê aí que a movimentação das locadoras acompanha os outros anos, a gente não está tendo muita diferenciação. Os juros ainda é o calo no sapato das locadoras, né? E isso reflete diretamente na compra das locadoras, novos contratos e tudo mais. Então a gente continua na mesma perspectiva aí de compra, esperando um segundo semestre. Talvez março já comece uma recuperação. Talvez, março não, março. O que acontece é que talvez esse arquivo venha desatualizado de novo, a gente tem uma compra um pouco maior do que foi esse mês, mas sem grandes diferenças. E quando a gente vê isso, a gente vê que a boca do jacaré entre vendas diretas e participação de locadora abre um pouco porque locadora comprou menos, né? O mercado ainda continua mais ou menos no mesmo patamar lá. Esse mês ficou empatado, 50-50, né? Mas o setor de locação não foi tão representativo na venda direta esse mês. Eu acho que é isso, Milad. Perfeito. As vendas diretas começam a alavancar realmente lá por maio, junho, né? Historicamente tem esse efeito, né, não, Paulo? Obrigado aí pelos seus comentários, tá bom? E Fábio, antes de tudo, um prazer tê-lo aqui conosco, tá? Em nome da Fenalto, agradeço aí o seu tempo em estar conosco. E sobre os usados, né? Como foi o comportamento do mês de fevereiro? Foi um bom mês? Eu andei escutando aqui que foi bom, né? Mas eu gostaria que você confirmasse aí essa nossa percepção aí de bastidores. Sim, né? Foi um excelente mês, apesar do carnaval. Ainda subimos 1,7 em relação a janeiro, né? E se você ver o dia útil, subiu em torno de 18% em relação a janeiro. Então, foi um mês excelente, um mês curto, um mês com carnaval no meio, e as vendas foram excelentes. No nosso segmento de usados, o ano passado surpreendeu, que a gente aumentou em vendas e emplacamentos 17,8%. Então, a gente espera que esse ano seja melhor do que o ano passado, mas também não espera um crescimento tão alto quanto foi o ano passado. Né? O mercado de seminovos, desde pós-pandemia, vem numa crescente avassaladora. Infelizmente, na época da pandemia, os carros zeros tiveram aquele problema de componentes e deixaram de sair, e o carro zero é o nosso produto depois de um ano, dois. E a gente ainda sente esse gargalo, que é a reposição de estoque. É muito complicado para os lojistas do nosso setor repor estoque. Eu sempre digo o seguinte, meu pai é desde 70 lojista, e eu venho com ele desde sempre, né? Então, nasci numa loja de carro, praticamente, e naquela época tinha 3, 4 carros, marcas e poucos carros no mercado. Hoje tem uma infinidade de carros que tem veículos que, às vezes, o cliente chega para mim e diz, eu quero o carro tal. Eu nem conheço o carro, a verdade é essa. Então, o cliente hoje é muito bem informado. E o que eu quero dizer com isso? Com o advento das revendas para o mercado de seminovos, que hoje todas as revendas têm o setor de seminovos, complicou a nossa reposição de estoque, e também as locadoras que no início entraram até focando muito em lojistas, né, de seminovos, mas hoje já é um produto para o cliente final. Nós estamos aí, o mercado, como eu disse, cresce. Se você vir acompanhando o PIB do Brasil dos 5 anos para cá, nosso mercado sobe 2, 3, 4 vezes mais. E o ano passado surpreendeu 8 vezes mais do que o PIB. Então, o mercado crescente, é tanto que toda a área está se envolvendo nesse mercado de seminovos. Maravilha, Fábio. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos e essa visão aí panorâmica sobre o mercado dos usados, viu? Agora, Cirino, a gente fala primeiro do mercado a combustão e aí a gente passa por os eletrificados. E fevereiro foi um mês igualmente bom, tal como a gente verificou em janeiro? Perfeito, Milad. O mês de fevereiro manteve a tendência de crescimento dos veículos com esse tipo de motorização, né, elétricos e híbridos. Crescimento aí dos híbridos um pouco mais, eu diria, acanhada com relação a janeiro, comparando ao mês de janeiro, de 1,35, mas o crescimento dos elétricos foi relativamente interessante, de 5,60. Isso eu estou falando de fevereiro contra janeiro desse ano. Se a gente pegar no acumulado do ano, né, de 26 contra 25, nós já temos um crescimento de 57% dos híbridos e 107% dos elétricos. É lógico que a base dos elétricos ela é menor, e a tendência é a gente começar a ver
os lançamentos das montadoras tradicionais, chamamos assim, as top 5, como queira, conforme elas forem lançando os modelos com esse tipo de eletrificação, naturalmente a gente vai perceber que essa motorização ela deve ir tendo crescimento cada vez mais significativo no mercado. Para você ter uma ideia, no acumulado 2026, já foram 55 mil carros eletrificados emplacados. Maravilha, Cirino, muito obrigado, viu? E Fábio, a Fenalto, né, domina os assuntos de seminovos, de usados, né? E sobre esse assunto, né, como andou o comportamento dos eletrificados em fevereiro? A gente teve também um crescimento tal, a gente observou dentro do mercado a combustão? Como que foi? Explica pra gente, por favor. A parte de elétricos, eletrificados, vem crescendo, né, no nosso mercado, até porque há 2, 3 anos atrás ainda tinha o receio do consumidor pela questão do pós-venda, pela questão de onde reabastecer o veículo. Hoje o Brasil vai se estruturando nessa parte de reabastecimento. E por outro lado, o cliente entende que carro para viagem não é o carro elétrico, é o carro híbrido. E as grandes montadoras, as chinesas já estão aí, já estão consolidadas, começaram a investir mais nessa questão do eletrificado. Então, o ano passado, já apareceu mais seminovos para o nosso mercado. E esse ano, se você pegar os números aí, praticamente dobrou entre janeiro, comparando ao ano passado, as vendas de elétricos e eletrificados no nosso mercado. É um mercado que tende a crescer, né? Vai aparecer mais seminovos no nosso mercado. Eu vi uma notícia aí, confirma a notícia que uma locadora comprou 10 mil carros elétricos agora no início do ano. Esse carro vai vir para o mercado daqui a 2 anos, de seminovos, e a tendência, como sempre falo, é aumentar. Então, tinha aquela cisma do consumidor do pós-venda ser 50% do valor do carro. Mas a gente percebe que não é isso, né? A gente já entende que o carro elétrico, a perca talvez seja igual de combustão, e o mercado tende a crescer e a gente não entende que o elétrico vai substituir a combustão, mas vão conviver pacificamente no mercado. Não, perfeito. E Fábio, você sabe que eu tenho até alguns haters, né? Mas eu sempre falo, o mercado, a partir de agora, ele vai conviver com a eletrificação, não tem como. Mas tudo bem, vamos lá. Amigos autoespectadores, enquanto a gente dá uma parada aqui para hidratação, eu peço a sua atenção para as breves mensagens dos nossos 2 patrocinadores. Em apenas 1 minuto, a gente está de volta. The automotive industry continues to evolve, and so do the opportunities to define it. BorgWarner is your partner in propulsion. By valuing, above all, trust and our employees, we're one of the world's most admired companies. And for over 130 years, we've been building the future of mobility. With the world's foremost technologists and engineers, we will continue to design how the world moves. Let's do something big, together. No mercado repleto de dados, poucos sabem transformá-los em estratégia. A Calume Consultoria analisa, interpreta e orienta sobre todas as movimentações da indústria automobilística. Oferecemos experiência, credibilidade e conteúdo qualitativo e quantitativo sob medida para cada cliente. Calume Consultoria é o parceiro ideal para prover conteúdo estratégico sobre o mercado automobilístico. E agora voltamos com um dos nossos blocos que os nossos autoespectadores mais gostam, a análise dos rankings. Será que aquele modelo que você está querendo comprar está vendendo bem? Ou será que é o carro do vizinho que está vendendo mais e você ainda não está ligado? Cirino, por favor, começa contando pra gente como anda a lista dos preferidos entre os veículos 0 km a combustão agora em fevereiro. E atenção você, se seu objetivo é um carro novo 0 km, fique de olho para estar bem informado e fazer ótimos negócios. Falando especificamente do ranking do varejo, Milad, a gente vê em automóveis a presença de 2 carros eletrificados, os 2 BYDs, o Terra, lançado no começo do ano passado, no meio do ano passado, perdão, e que tem mostrado que vai performar bem ao longo do ano. O Creta, que foi um dos grandes, vários rankings do ano passado, ficou em primeiro, agora já aparece em terceiro lugar. Enfim, algumas mexidas aí no ranking de automóveis do varejo. Em comerciais leves, a Estrada também performa bem. A gente sabe que a grande venda dela é no canal de vendas corporativas, mas ela também tem uma boa performance em comerciais leves e a gente começa a ver um aumento de participação das picapes grandes, né? Segmento esse que a gente também já, como dito no episódio anterior, acredita num bom crescimento para esse ano, com o lançamento de vários produtos. Esse segmento deve crescer bem, né? A distribuição de emplacamento nas diversas regionais, né, do país, né, na região norte, centro-oeste, sul, sudeste, a gente vê algumas poucas variações, algumas surpresas. A Estrada domina
em praticamente todas as regiões, com exceção do Sul, né, onde a gente vê uma boa performance do Kwid. Do demais, é uma troca de posição entre um e outro, também a Hilux performando bem no Centro-Oeste, acho que merece destaque, né? Ela performa bem no Norte e no Centro-Oeste, onde são regiões mais agrícolas, né? E no Sul e no Sudeste, aí Mobi, Argo também aparecem bem nessa composição. Ô, Milad, deixa eu aproveitar aqui. Eu me atrapalhei aqui com os botões na hora que o Fábio estava falando dos carros, né? Que às vezes o cliente chega lá com um modelo que ele nem conhece. Eu estava lendo uma reportagem esses dias que entre modelos e versões hoje no Brasil são mais de 800. Né? Enquanto a gente tinha lá no passado 20, 30 carros, né, que era o que a gente rodava ali, hoje são mais de 800 entre modelos e versões. É uma diversificação muito grande. Paulo, se você considerar nessa frente ano modelo, sobe para 1.500. É um absurdo a quantidade de variações que a gente tem de versões no mercado brasileiro. É uma coisa assim que beira o absurdo, mas enfim, é isso que a gente tem para hoje dentro do nosso mercado, né? E vai piorar ou melhorar, né, Milad? Não entendi, desculpa. E tende a piorar ou melhorar, como queira, porque com os novos entrantes vamos ter ainda mais oferta. Exatamente. Mas é isso aí. Mas esses veículos novos, um dia, né, vão estar lá na frente, né? A gente vai estar discutindo sobre todos eles nas vendas de usados. Inclusive, Paulo, os seus comentários nesse bloco indicam grande parte das vendas que ocorrem pelas locadoras, que em algum momento lá no futuro eles vão virar usados, né? Fala um pouco para nós, né? E é claro, para todos os nossos autoespectadores, como que estão o comportamento das vendas das locadoras agora? Como foi o comportamento nossa, português péssimo aqui, mas de qualquer forma, como foi o comportamento das locadoras agora em fevereiro de 2026, por favor? Ô, Milad, acho que aqui é um ponto interessante, como o Cirino trouxe, os veículos do programa lá do governo, com a redução de impostos, são os que dominam aqui. A gente tem o Argo, o Drive, o Polo Track, o Mobilike, o HB20, o Onix, todos eles ocupando os primeiros lugares das locadoras. E aqui vou aproveitar, fazer um gancho aqui, puxar um ponto de atenção aí que não só nós, mas que a população precisa ficar atenta, que essa baixa de tributos aqui, pela reforma tributária, a gente vem com um novo tributo aí, que é o imposto do pecado, ou o imposto seletivo, que tende a trazer uma maior tributação para o setor. Né? A gente não sabe quanto nem como, mas sabemos que a pretensão do governo é vir com o imposto seletivo sem que nós não temos nenhuma base, se vai ser por combustível, se vai ser por cilindrada, qual vai ser essa dinâmica e como isso vai funcionar. Então é um ponto de atenção para o mercado, para o futuro, que todo mundo precisa ficar atento, e aqui eu lanço uma campanha, né? Vamos soltar limitar o imposto seletivo aí 2%, 3% no máximo, porque senão o carro vai voltar a ficar muito caro de novo, por conta da tributação. E Paulo, se você me permite, acho que até, né, complementando o que você está falando, existiu assim, no último momento, os veículos eles tiveram uma subida, né, eles foram classificados como imposto do pecado. E para quem não sabe, o imposto do pecado é aquele que são dos alimentos, por exemplo, que são suscetíveis a causar qualquer problema de saúde, ou a um cigarro, etc. Só que a gente está passando por um movimento em nível global de uma forma muito distinta do que o nosso Poder Legislativo tratou, de fato, os veículos automotores. Né? A gente está passando por um processo de descarbonização. É bem diferente do que você ter que onerar os impostos para esse tipo de veículo. Então, essa discussão tinha que ser, na verdade, ao contrário, você desonerar essa indústria. Mas, enfim, eu compartilho da tua opinião desse movimento. E se tiver algum abaixo-assinado, eu quero ser o primeiro a assinar, tá bom? Mas vamos lá. Agora... Desculpa, Milad, só dando uma contribuição rápida, né? Nessa questão da reforma. Mesmo assim, os veículos, acho que eles são movidos a álcool, viu, Paulo? Então, como a bebida alcoólica também é considerada imposto do pecado, acho que como os carros também são movidos a álcool, aí são flex, acho que entenderam nessa linha. Mas mesmo com a reforma tributária, mesmo no imposto do pecado, a carga tributária após reforma, quando ela estiver totalmente implementada, né, o IVA, a carga vai ser menor. Vai ser menor para automóveis de uma forma geral. Tá? A gente espera uma redução a gente espera não, pelos cálculos que já foram feitos pelo FenaBrave, a gente vai ter uma redução até que razoável na tributação de carro zero.
Interessante. Bom, isso acho que é um tema que a gente pode estar explorando de uma forma mais específica e pontual mais adiante, porque eu estou escutando duas frentes, uma que vai ter uma elevação do preço, como o Paulo comentou, e eu vi os cálculos e realmente eu entendo dessa forma, e agora você trazendo uma novidade bem interessante, que os carros vão estar vindo com um preço menor. Eu acho que vale a pena a gente se inteirar um pouco mais sobre isso e trazer essa discussão para o nosso autoespectador. Mas, de qualquer forma, vamos agora... Oi? Fala, Cirino. Desculpa te interromper. Não, eu vou assumir o compromisso de, no próximo episódio, trazer esse estudo fechado para vocês da Fenabrave. Eu fico com esse compromisso, trazer para os nossos autoespectadores no próximo episódio. Maravilha, obrigado. Bom, mas agora a gente passa ao ranking dos usados, né? Depois que o Cirino falou e que o Paulo falou, esses carros já se tornaram usados em algum determinado momento. E agora está o Fábio aqui para a gente contar para nós o ranking da área dele. Por favor, Fábio. Se vocês verificarem, a lista de seminovos mais vendidos no ranking também são os carros ditos há algum tempo atrás os populares, né? O Gol, né? O HB20, o Onix, o Palio, o Uno. E se vocês verificarem, os velhinhos vendem mais do que os seminovos. Então você vai ver Uno que deixou de ser fabricado em 2021. O K da mesma forma, né? Então a gente entende que aquela turma que compra de 0 a 3 anos, que é o seminovos dito, é aquele que já migra para esse carro, que era do carro zero. Já entende que tem um custo-benefício em adquirir um carro ainda com garantia de fábrica, né? Um carro já com a depreciação de valor, porque saiu da revenda. Mas também tem aqueles que compram carro que são os mais velhinhos, são os mais vendidos. E os mais velhinhos estão aí, como eu falei, um K, que parou de fabricar em 2021, e ainda está no ranking o Celta, que parou de fabricar em 2015. Então, a população brasileira, a questão da economia, muitos não podem adquirir o zero, estão partindo para o seminovo, migrou uma parte, uns por questões financeiras, outros também porque entendem que o custo-benefício compensa. E depois vai descendo, que é aquele primeiro carro, aquele carro de transportar a família, de uma pessoal da classe C e D. E aí a gente aumenta bem, quando chega em velhinhos, o número de vendas de seminovos, e a gente entende que a tendência é essa, são os carros 1.0, está ali realmente no ranking de mais vendidos, porque os carros de maiores valores, o pessoal tem a opção de comprar carro zero e também de 0 a 3 anos. Né? E na parte de leves, não é surpresa para ninguém que a Estrada está na frente, até porque ela vende mais do zero. Se ela vende mais, consequentemente, vai abastecer o mercado de seminovos 1, 2, 3 anos depois. Então, é que mais vende, a gente entende que é para pequenas empresas, pessoas que trabalham com trabalhos de pequenas oficinas, marceneiros, etc. E também aquele granjeiro, aquele cara que tem sua chácara, quer ter um carrinho pequeno. Logo em seguida vai vir a Saveiro, que é outro carro também, uma picape menor, né? E depois que vai vir as picapes de grande porte, que já atinge uma classe melhor, né? E carros robustos como a Toyota, que é a marca Toyota, não tenho o que falar da Toyota, né? Muito pelo contrário, uma marca já é consolidada, e vem aí em seguida o restante. Então, o mercado é esse, sempre os mais em conta, os mais baratos, vamos entre aspas, que é o carro dito popular, que hoje não existe mais, né? Na questão de preço, são os que sobressaem no mercado de seminovos também. Maravilha, muito obrigado, Fábio. Bom, esgotadas as análises do ranking de veículos a combustão, a gente começa falando dos eletrificados. Cirino, atualiza o nosso público, por favor, sobre os destaques desse ranking agora de fevereiro, por favor. E atenção àqueles que estão de olho em carro eletrificado. Agora é a sua vez de ficar de olho vivo e estar muito bem informado antes de fazer o seu próximo negócio. Muito bem, a gente analisando a performance dos carros eletrificados, acho que o comentário importante a ser feito é que, de uma forma geral, dentro da indústria como um todo, o campeão de vendas aqui, no caso dos eletrificados, o Dolphin Mini, ele aparece apenas em 10º lugar. Por mais que ele é o campeão de vendas dos eletrificados, né, ele aparece apenas em 10º lugar na indústria em geral. Também temos que levar em conta que o Dolphin Mini é um produto que a BYD destina por hora, né? Foi comentado a venda dos 10 mil carros para a locadora, né? São 10 mil vendas em 2 anos, né? Esse ano que vem. Mas enquanto a BYD não coloca o pé de forma definitiva no canal de venda direta, ela está performando apenas no canal de varejo. E então o Dolphin Mini é o que vem puxando essa venda. A gente vê a BYD vindo muito forte também com a 2ª posição, e depois com o Dolphin mais lá embaixo, em 6º, 7º. Sem grandes surpresas no ranking. Eu acho que o grande destaque, a surpresa,
é já a presença do Omoda 5, né, e o Jaeco 7, são redes, operações relativamente recentes, e também a GAC, aparecendo com o GS4 já com 309 unidades emplacadas. Então são as novas aí, as novidades no segmento, com lojas recém-inauguradas. Paulo, e os eletrificados na locação, hein? A gente está observando um volume interessante desses veículos. Conta para nós um pouco como anda esse mercado. Bom, Milad, os eletrificados no setor de locação têm crescido, mas de maneira mais calma, né? A gente sabe que o mercado vai conviver com elétrico a combustão, porém, ainda temos um volume muito pequeno de carro elétrico rodando no Brasil, e o usuário da locação diária ainda não está preparado 100% para o carro elétrico. A questão de recarga, de onde recarregar, tudo isso ainda causa um pouco de impacto, principalmente quando você vai entregar o carro para o cliente no balcão. Porém, em carros por assinatura, os híbridos leves, esses têm tido um grande aumento com os carros eletrificados. Se a gente pegar na classificação desse mês, o Fastback da Fiat está lá em primeiro lugar. Ele vem se repetindo nas primeiras posições aí no setor de locação nos últimos meses, desde o lançamento. Então ele continua sendo um destaque, né? E aí a gente vem com o Mini, com o Dolphin Mini, o Song Plus, o Dolphin. Se a gente pegar esses carros, eles têm tido muita saída, até porque a depreciação dele, que a gente comentava lá atrás, que poderia ser alto, hoje ela está bem equilibrada, ela está tendo uma depreciação compatível ao carro a combustão, principalmente Dolphin, Mini Dolphin, tem rodado muito bem nas revendas, né? Então o cenário começa a mudar um pouco. Porém, a gente ainda tem um grande caminho. Nesse mês foram só 874 veículos eletrificados emplacados. Esse mês a gente teve até algo interessante aqui. Entre os 10 primeiros entrou a Mercedes-Benz GLA 200, né, híbrida. Então a gente vê que é um mercado, ainda tem nichos específicos sendo atendidos, né, não é algo tão corriqueiro como a gente podia imaginar. A gente teve a notícia dos 10 mil carros comprados pela Localiza, num período de 2 anos, mas a gente não sabe efetivamente qual é o mix dessa frota. O quanto vem de Dolphin, Mini Dolphin e Song, a gente não tem essas definições. Então é um mercado ainda cauteloso para as locadoras. Maravilha, Paulo. Obrigado. Eu tendo a acreditar que vai ter uma participação muito grande de Mini Dolphin e Dolphin. Vamos ver. Vai ter atendimento também da parte familiar, mas acho que a grande, majoritariamente, vai ser para atendimento desses dois segmentos aí, Mini Dolphin e Dolphin. Vamos ver. Bom, para encerrarmos a nossa mesa redonda no formato original, que a gente sempre viu, Fábio, e o ranking de usados eletrificados até o momento? Como foi o comportamento em fevereiro? Se nós verificarmos aí, é uma salada aí. Tem o híbrido convencional, tem o híbrido plug-in, que vai aparecer mais os híbridos plug-in, né, nesse ranking, e tem o híbrido leve, que é o Fastback, que está lá em 10. Então, tem o Toyota Corolla, que é o convencional, o híbrido convencional, que está em primeiro, que é a marca Toyota, como falei, é uma marca consolidada a combustão e para o que vier, né? E em seguida vai aparecer ali o Dolphin, o Dolphin, Corolla novamente, o GWM já aparece, o Volvo tem um carro mais caro, e o BYD Dolphin, a gente entende que está vendendo muito bem, porque como o zero é o primeiro colocado, ele sobra para o mercado de seminovos mais cedo, né? Principalmente o pessoal que utiliza em aplicativos, né? Em aplicativos de tipo Uber, etc. Então, esse mercado já é consolidado, porque se você pegar um Mini dentro do mercado de Uber, outro dia eu peguei um rapaz, ele estava no BYD, ele me passou que o que ele economiza de combustível rodando no BYD Mini, no Dolphin Mini, ele paga a prestação do carro e o seguro do carro. Então, não resta dúvida que já pegou. Eu me lembro que há 1 ano, 2 anos atrás, 1 ano e meio, conversando com alguns lojistas, todos tinham pavor de receber seminovos na troca do carro a combustão. Hoje não. Hoje todos que têm lojas de carro de mais prêmios dizem que recebe e vende bem. Então o mercado já está
já está partindo para uma consolidação igual à combustão. Fábio, a gente só tem a agradecer os seus comentários nessa primeira vez que você participa conosco aqui, em nome da Fenalto. Então, vamos lá. Amigos autoespectadores, com isso a gente chega ao fim de mais uma edição da nossa mesa redonda. E eu espero que tenham gostado do retorno ao formato original. E não menos importante, eu peço que se juntem a mim para agradecer a presença dessas três feras aqui e também agradecer a riqueza de todo o conteúdo que eles compartilharam conosco. Bom, Milagres, para mim é um grande prazer. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de representar a FenaBrave nesse programa já consagrado, né, do YouTube. E que venha a próxima, que venha o mês de março. Vamos ver se a gente consegue trazer mais um crescimento robusto aí, né, significativo para o mês de março desse ano. Obrigado. Eu agradeço em nome da Fenalto, né, pelo programa. Quero dizer que aprendi muito com esses craques aí, com o Paulo, com você, Milagre, né, com o Cirino. Então a gente cresce, né? A gente sempre que sai de casa é para aprender, por isso que a gente vai evoluindo. E agradeço mais uma vez e sempre à disposição. Bom, da minha parte, só agradecer. Sempre é uma aula participar aqui. As informações que cada entidade traz nos deixa mais no dia a dia do que vem acontecendo no mercado. A gente sabe aí os modelos, a gente sabe o que vem aí pela frente, né? E agradeço mais uma vez de estar aqui, Milad. E vamos esperar mês que vem aí para ver se a gente consegue melhorar esses números. Com certeza, Paulo. Bom, e o programa agora retorna às mãos do Bacelar. Meu caro, obrigado e devolvo a continuidade do programa para você, meu amigo. Opa, Milad, não é à toa que a mesa redonda é o nosso campeão de audiência. Mais uma vez vocês deram um show de informação para o nosso público. Parabéns para esse timaço. E você, autoespectador, aproveite para deixar sua opinião sobre esse conteúdo bem aqui embaixo nos comentários. A gente está sempre ligado em todas as suas mensagens. Antes de avançarmos, aquele recadinho rápido. Se gostam do Papo de Garagem, dê uma rápida pausa agora. Confirme sua inscrição. Deem seu like. Nosso programa não é curtinho, então é normal esquecer. Mas esses são indicadores muito importantes para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Com essa simples colaboração, ele compartilha o Papo de Garagem para ainda mais pessoas. Podemos contar com vocês? Muito obrigado de coração. Bom, seguindo em frente, chegou o momento de mais um super bate-papo do nosso quadro Conexões sobre Rodas. Mas antes, é importante lembrar que só é possível entregar para vocês o conteúdo deste programa de forma gratuita graças aos nossos patrocinadores. BorgWarner, Continental Parafusos, JG Corp, Calume, Nemac e Paluama. Além deles, prestigiem também os nossos apoiadores e parceiros de produção. Os links de todos eles estão bem aqui embaixo na descrição. A propósito, peço sua atenção para as breves mensagens de dois dos nossos patrocinadores. Em apenas um minutinho estaremos de volta. The automotive industry continues to evolve, and so do the opportunities to define it. BorgWarner is your partner in propulsion. By valuing, above all, trust and our employees, we're one of the world's most admired companies. And for over 130 years, we've been building the future of mobility. With the world's foremost technologists and engineers, we will continue to design how the world moves. Let's do something big, together. No mercado repleto de dados, poucos sabem transformá-los em estratégia. A Calume Consultoria analisa, interpreta e orienta sobre todas as movimentações da indústria automobilística. Oferecemos experiência, credibilidade e conteúdo qualitativo e quantitativo sob medida para cada cliente. Calume Consultoria é o parceiro ideal para prover conteúdo estratégico sobre o mercado automobilístico. Agora sim, técnica, solta a vinheta do nosso quadro Conexões sobre Rodas. Hoje tenho a honra de receber o querido amigo Sérgio Quintanilha, jornalista com mais de 30 anos de experiência acompanhando a indústria automotiva. Quintanilha é editor do Guia do Carro e mantém o seu foco em produto, mercado e indústria, sempre buscando ir além dos lançamentos e entender o contexto por trás das decisões das marcas. Seu trabalho é orientado por análise crítica, leitura de dados e atenção às transformações tecnológicas que moldam o presente e o futuro da mobilidade no Brasil. Quintanilha é autor de 3 livros e está com mais um no forno, que sairá ainda nesse semestre, chamado A Máquina do Desejo, Por que Desejamos e Compramos Carros que Não Precisamos.
Quintanilha, que prazer imenso te receber aqui no programa Papo de Garagem. Ano passado você esteve aqui sendo entrevistado pelo Milad, certamente nos ajudou a bater o nosso recorde de audiência, foram mais de 2 milhões de pessoas em 2025, mas agora vamos bater aquele papo que estávamos nos devendo faz tempo. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo. Ô, Ricardo Bacelar, que satisfação minha de estar aqui novamente nesse programa tão importante para a indústria automobilística, né? E para o jornalismo automotivo também. É sempre uma satisfação estar aqui e vamos falar do que vocês quiserem aí. Então vamos lá, Quintanilha. É sempre bom reforçar antes que grande parte do nosso público aqui trabalha na indústria automotiva, sim, é um público que você está bem acostumado, mas também tem boa parcela dele que é composta por consumidores de produtos e serviços de mobilidade. Então essa é uma ótima oportunidade para eles te conhecerem melhor e você se dirigir diretamente a eles. Então vamos começar. Um dos temas que mais temos discutido no programa nos últimos meses trata da dificuldade que o consumidor tem enfrentado para fazer suas escolhas diante de uma pluralidade enorme de novas marcas e modelos. Não à toa, a frase que inspira o nosso episódio de hoje é: são tantas opções, mas qual o melhor carro para as minhas necessidades? Curiosamente, o título do seu novo livro traz uma pergunta que conversa bastante com o nosso tema aqui do programa. Por que desejamos e compramos carros que não precisamos? Sendo assim, a proposta hoje é a gente abordar esse dilema por alguns ângulos diferentes, justamente no intuito de proporcionar esclarecimentos que ajudem nossos autoespectadores a tomar a sua melhor decisão de negócio. Você topa? Claro que eu topo, é um assunto incrível. Então vamos lá. Vamos começar contando para eles um breve resumo do racional por trás desse seu livro. Conta para eles. Bom, você tocou num ponto importante aí, que é assim, a dificuldade de se decidir hoje em dia, né? Eu diria o seguinte, Ricardo, me permita chamá-lo de Ricardo, porque eu não estou acostumado a falar Bacelar. Você é de casa. Eu diria o seguinte, que o mundo está muito difícil, muito complicado, e a gente, para tomar algumas decisões de compra, não é fácil, né? Por quê? As ofertas são muitas. E eu tenho buscado na filosofia alguns filósofos que nos ensinam, nos ajudam a entender o mundo, e isso facilita muito a visão e a forma como a gente encara os problemas e as situações, né? Então, por exemplo, o Bauman, que escreveu Modernidade Líquida, dizia que hoje em dia você nunca consegue ser feliz. Por quê? Se você compra um Polo, alguém vai falar: poxa, mas você não comprou o Terra? Se você comprou o Terra, alguém vai falar assim: poxa, mas você não comprou o Fastback? E por aí vai. Então, você nunca consegue ser feliz porque você sempre pode ser mais feliz, né? Isso se você se deixar dominar pela avalanche de informações, de publicidade, de tentativas que a gente sofre de comprar aquilo que não necessariamente a gente está precisando. Então, é muito importante que na hora da compra a pessoa tenha noção do que ela realmente precisa e busca informações corretas, técnicas, né, avalizadas, para saber se aquele produto atende os seus interesses. Agora, falando especificamente do livro, né, o novo livro, ele é assim um desafio, uma proposta ousada. Por quê? Eu vejo que a gente tem muitas coisas interessantes no nosso meio, no meio de carros, mas não sempre você tem você atinge muita gente, muito público, né? Então, a minha tentativa nesse livro é trazer para uma linguagem muito simples, muito fácil e didática até, todos esses temas que a gente às vezes conversa e debate, e que estão nos sites automotivos, nas revistas e tal, mas que não chegam ao grande público. E o grande público, ele usa o automóvel. O automóvel é impressionante. O Brasil tem mais de 40, 50 milhões de carros. As pessoas usam o carro no dia a dia. Então, tudo isso que envolve o desafio vai ser fazer um livro que qualquer pessoa entenda e que a cada capítulo ele vai ter alguma coisa que o remeta para o próximo. E o final, garanto para você que vai ser surpreendente. Vamos ver se o Papo de Garagem aqui ajuda a disseminar esse livro para muito mais pessoas. Eu, com certeza, vou querer devorar esse livro aí. Vamos para a segunda pergunta, então.
Vamos agora tratar do dilema, né, que a gente está comentando aqui, no nível de montadoras primeiro. A gente vai tratar de produtos na sequência. Bom, você, assim como eu, certamente nunca viveu um momento como o atual da indústria automotiva. Desde o ano passado, a gente tem acompanhado a chegada de diversas marcas chinesas para disputar um mercado que, ao mesmo tempo, tem enorme potencial, mas é limitado em sua capacidade de absorver veículos 0 km com um ticket médio tão elevado quanto a gente está vivenciando aqui. Cada um desses novos players tem as suas estratégias de sedução para atrair o consumidor, bem particulares, mas o conjunto deles tem pressionado as ditas nacionais a reagir para não perder suas posições no ranking de vendas. E com isso a competição entre todos está bastante acirrada, como a gente está acompanhando. Bom, no intuito de ajudar o consumidor a escolher a melhor opção para atender às suas necessidades, como a gente vem falando, e o teu livro vai tratar disso, eu gostaria que você ponderasse sobre as seguintes questões. Primeira delas, quais as estratégias de maior destaque em termos de oferta de valor agregado para os clientes que você consegue perceber no mercado? Depois eu faço outra pergunta. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, que a gente vive também uma situação de acomodação da indústria, né? Eu estive recentemente num lançamento da BYD e eles mostraram lá um gráfico que me impressionou bastante, que em 1998, se não me engano, no mercado, a venda média das montadoras, de todas que estavam no Brasil, era de cerca de 340, 345 mil unidades. Venda média. Claro que não eram todas que vendiam isso, umas vendiam mais, outras muito menos. Mas dividindo o total pelo número de montadores. Depois foi para 2015 ou 12, não sei, e isso caiu bastante. E hoje, 2026, a venda média por montadora, se você pegar todas elas, é de 72 mil carros. 72 mil carros, evidentemente que a Fiat vende muito mais do que isso, a Volkswagen vende muito mais do que isso, a própria BYD já vende mais do que isso, né? Mas você veja como esse mercado está concorrido e como o consumidor virou rei. O consumidor hoje ele pode realmente escolher aquilo que é melhor para ele, porque a oferta é o que não falta, né? Então, em primeiro lugar, eu diria que a estratégia de um carro, digamos assim, eletrificado é uma boa estratégia. Mas a gente precisa saber muito bem o que é eletrificado, porque você sabe que eletrificado tem vários níveis, né? Então eu acho que a oferta de carros que realmente são híbridos verdadeiros, ou que tem uma tendência de carroceria que as pessoas gostam, como um SUV ou um crossover mais elevado, e mesmo picapes, esses são os carros que eu acho que são o que eu vejo assim como melhor oferta que as marcas estão oferecendo para o consumidor. Mas eu queria complementar com a segunda parte da pergunta, que é o seguinte: existe algum risco de alguma ou algumas dessas marcas ficarem pelo caminho nos próximos, 5 anos? Se sim, quais os sinais que os consumidores devem ficar de olho para evitar ficar com o mico na mão? Sim. Então, e por que existe esse risco? Existe o risco porque o mercado não acomoda tanta gente, né? O consumidor não é fiel mais, e as tecnologias custam caro. Só para completar o que eu estava falando da Volkswagen, a Volkswagen ela tem a tecnologia, por exemplo, de carro elétrico, uma das melhores do mundo. Mas no Brasil, ela praticamente ignora o carro elétrico. Então, é uma montadora que optou por desenvolver carros híbridos aqui, né? Por quê? Porque ela precisa que o dinheiro que ela arrecade aqui é investido no parque aqui, mas é também para financiar um mercado muito mais exigente do que o brasileiro, que é o mercado europeu. Então, lá eles têm os carros elétricos. Acontece, Ricardo, que tem uma coisa. O mercado está mudando muito mais rápido do que muita gente previu. Eu fiquei impressionado recentemente quando eu vi o ranking, que aliás o nosso amigo Milad sempre manda em primeira mão, o BYD Dolphin Mini classificado em 11º lugar no ranking geral de vendas. Sem contar que ele foi o carro mais vendido no varejo. Até aí, a questão do varejo eu acho que até é um pouco, não é tão importante, porque hoje muitas vendas são pelas vendas diretas. Mas ocupar o 11º lugar, um carro importado que começou agora a ser feito no Brasil, ainda com um sistema de produção inicial, mas que é totalmente elétrico, pensa bem, com todas as barreiras que se colocou neste país para que os carros
tivesse um mercado de carro elétrico, eu acho que isso é muito importante. Então, é preciso prestar atenção, sim, nisso aí. E aí, o que a gente vê nas estratégias das marcas? Tem montadora que ela tem a tecnologia, mas não tem, digamos assim, o interesse de colocar no Brasil aquilo que pode ser o mais interessante para o público daqui a um determinado tempo. Vai depender muito do quanto da velocidade que esse público vai mudar. Então, por exemplo, nós temos aí recentemente a Renault. A Renault acabou de lançar um carro espetacular que é o Renault Boreal. Eu adorei esse carro foi premiado, inclusive, pelo Guia do Carro, como o melhor SUV do ano passado. Só que esse carro não tem nada de eletrificação, não é híbrido. E as pessoas estão querendo carro híbrido. A Toyota ela é uma marca que começou a fazer carros híbridos, né? Ela foi a que lançou aqui no Brasil o híbrido Flex, né? Já faz um tempo. E agora acabou de lançar o Yaris Cross com híbrido também. Vai depender do convencimento desses clientes para comparar esses carros com outros carros que estão chegando da China, porque não tem mais aquele, como eu diria, um ranço, um preconceito contra carro chinês. As pessoas querem tecnologia. Quem não oferecer tecnologia pode sim se dar mal. É perigo que uma grande montadora saia do Brasil? Eu acho não, eu acho muito difícil. Eu acho mais difícil, por exemplo, que todas as chinesas consigam ficar aqui. Porém, você vê que as próprias chinesas, elas estão tomando decisões que mostram que elas querem ficar a longo prazo. BYD é a primeira, né, que a gente já citou, uma fábrica projetada para 600 mil carros, segundo o vice-presidente deles, o Alexandre Baldi, isso vai ser muito antes do que a gente imagina. Eles querem ser líderes de mercado até 2030. A GWM, que tinha operação pequena até, né, uma fábrica de 20 mil, 30 mil carros, agora já anunciou que vai fazer uma fábrica para 200 mil carros, ou seja, vai investir em volume. A Geely, uma marca que se associou com a Renault, que também vai ter produção em grande volume. A Omoda Jayco, que é uma marca que está surpreendendo muito, e eles também têm meta de em 3 anos estar vendendo 200 mil carros, mas ainda não tem uma fábrica. Então, tudo vai depender da capacidade que essas marcas tiverem de responder rapidamente a essa mudança no gosto do consumidor, que quer sim carros eletrificados. Porém, a gente sabe que quem paga as contas hoje é o carro a combustão ainda, mas isso não vai demorar muito, porque a gente sabe também que a partir deste ano, o custo de produção de um carro a combustão vai ser igual ao de um carro elétrico pela primeira vez na história, tá? Quem passou isso para nós foi a Bright Consulting, né? E então é isso. Quem tiver essa capacidade de entender o mercado, de reagir rápido com preços que são realistas, isso eu acho que essas montadoras podem ficar. As outras correm o risco, se não de sair, no mínimo de perder muita participação. Olha, nosso público certamente está prestando uma atenção danada e só fazendo as anotaçõezinhas. Mas antes da gente prosseguir, eu gostaria de lembrar justamente aos autoespectadores que vocês podem escrever suas sugestões de entrevistados para as próximas edições, bem aqui embaixo nos comentários. Não perca a oportunidade de trazermos outro super executivo como o Quintanilha, por exemplo, para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tema da sua preferência. Quintanilha, dando sequência ao assunto, agora sob a ótica de produtos, o Salão do Automóvel, que foi realizado em São Paulo no fim do ano passado, ele deu o tom dessa pluralidade de ofertas que a gente acabou de mencionar. Como se não bastasse, há quem aposte em 70 novos lançamentos esse ano, ou seja, se a gente fosse considerar todas essas alternativas, acho que nem um episódio inteiro do programa seria suficiente para tirar todas as dúvidas do nosso público. Mas para facilitar, vamos nos concentrar aqui em 2 aspectos que o nosso público mais nos pede aqui. Primeiro, falando em tipos de carroceria. SUV, picape, sedã e hatch. Vamos ficar nesses 4. Quais seriam a melhor e a pior aposta de compra agora, considerando uma janela de posse de, 3 anos? E por que você acha isso? Com certeza seria um SUV, né? Um SUV, porque o SUV está já com mais de 50% do mercado, né? Aliás, acho que já está na hora de a gente começar a tratar os SUVs de forma um pouco categorizada, fazer uma subcategoria de SUVs, porque são muitos. Não dá para que todos os carros sejam considerados SUVs.
Alguns nem sequer são, né? São, digamos assim, crossovers, carros elevados. Para você ter uma ideia, Ricardo, e para o público também entender, eu recentemente, ano passado, fui convidado pela GM para ir para os Estados Unidos conhecer a linha Cadillac que eles estão trazendo aqui. E lá, você sabe que eles praticamente só tem os SUVs. Esses carros, esses SUVs grandes que eles têm lá, eles nem chamam de SUV, eles chamam de crossover. Então, tudo bem, esse nome crossover não vai pegar, mas pelo menos a gente tem que saber separar bem o que é SUV compacto, o que é SUV entrada, o que é SUV urbano, porque não são todos os carros que fazem tudo. O SUV, ele surgiu daqueles grandes, os jeepões que a gente chamava, né? Quando a Jeep nem estava aqui ainda com a Stellantis, né? E em algum momento, se não me engano, acho que foi a BMW, teve uma grande ideia de transformar aqueles carros que eram praticamente caminhões, carroceria sobre chassi, um automóvel elevado, mas com a característica de uso de luxo de um carro urbano, carroceria monobloco, suspensão mais, como eu diria assim, mais para o dia a dia, para qualquer pessoa dirigir, e não aquela coisa que balança demais na estrada. E foi fantástico. E eles chamaram esses carros de SAV, Sport Activity Vehicle. Não pegou, mas era o nome correto. Porque, na verdade, não são todos que são utilitários, né? Mas, enfim. Então, esse tipo de carro que o brasileiro gosta muito é uma compra certa. Se esse carro for elevado, de fato, é uma compra mais certa ainda, porque a gente tem situações nas estradas, nas ruas, que são realmente de muito buraco. Então, eu acho que o SUV é uma compra certa. A picape também é uma compra muito boa. Eu acho que esse mercado ele é incrível e só pode crescer. Ele já tem, assim... a Fiat descobriu a mina de ouro, né, quando lançou o Toro, a Fiat Toro, né, a picape Toro, porque é uma picape com carroceria monobloco, né, que é quase um automóvel, mas que carrega carga, né. Já acho que a GM já não foi tão feliz na proposta da picape Montana, porque eles pensaram mais no estilo de carregar volume e não carga. Durante um momento, pensou-se até que esse tipo de caminhonete ia tirar um pouco o brilho das caminhonetes grandes, mas não, muito pelo contrário, as caminhonetes grandes continuam assim muito fortes, muito firmes também, só que são carros bem mais caros, né? Então, primeiro lugar, SUV, segundo lugar, picape, e terceiro lugar, esses carros precisam ter algum nível de eletrificação. E os hatches, eles têm uma importância, é uma importância cada vez mais urbana, né? É o carro mais popular para o brasileiro. O sedã é uma compra que não é muito emocional, é uma compra racional. A pessoa compra se precisar. Em algum momento, alguém acaba precisando. Então, esses quatro aí, eu colocaria, primeiro lugar, SUV, segundo picape, terceiro hatch, quarto sedã. Então, agora sim a gente vai falar sobre o tema que é disparado, mais controverso, mais pedido aqui em termos de esclarecimentos no programa, que é exatamente a questão dos eletrificados híbridos. É onde concentra a maior parte das dúvidas da plateia. Para você, quais as alternativas tecnológicas dentre os híbridos, eletrificados híbridos, que você considera como ou madura, ou grande aposta, ou decepção? E por que você acha isso? Perguntinha boa, essa é difícil, né? Você quer me jogar os leões, mas tudo bem. Não, eu quero que você ajude o consumidor a escolher direito. Ótimo. Em primeiro lugar, eu não compraria um híbrido leve, que nós no Guia do Carro nem chamamos mais de híbrido leve, porque isso dá uma sensação de que ele é um híbrido melhor do que ele é. E por isso que a gente chama de semi-híbrido, porque a gente considera que semi-híbrido, esses carros são mais claro para o consumidor aquilo que ele está comprando. Tá? Inclusive, você me permite complementar, a BVE não classifica, né? Não classifica. A BVE definitivamente não classifica. A BVE não classifica, e eu acho que foi uma boa medida, porque, na verdade, assim, a China não considera esses carros como híbridos, né? Eles colocam na classificação de ICE, né? De motor a combustão interna. A Mercedes, quando lançou aqui o seu primeiro híbrido leve, eu lembro muito bem, a própria Mercedes, eu estava lá, e a Mercedes do Brasil falou, a gente não considera que este carro seja híbrido. Eles falaram isso,
na apresentação para os jornalistas brasileiros. Não sei se alguém prestou atenção nisso, mas eu prestei atenção e escrevi na minha matéria. Porque era só um alternador, era uma coisa que dava uma ajudinha ali no motor a combustão. Só que depois o marketing foi tão forte em cima dessa palavra híbrido, que a própria Mercedes agora considera que os carros híbridos leves deles são híbridos também, né? Porém, assim, tem híbridos leves ou semi-híbridos de 48 volts. Esses carros eu já acho melhor. Não sei como eles vão ser aplicados nos carros maiores da Stellantis, por exemplo, ou da Volkswagen, que estão vindo aí, que são a picape Toro, enfim, uns carros maiores. Depois a gente tem o híbrido, o HEV, né, que é o híbrido pleno, o híbrido completo, é o híbrido convencional. Esse híbrido, esse sim, ele já tem um valor bem grande. Por quê? Ele não é tão caro, ele não exige muito esforço do consumidor, ou seja, você não precisa procurar tomada para carregar, o carro vai se administrar sozinho, né? E ele, em alguns momentos, ele vai oferecer a tração elétrica. Só que mesmo nesse tipo de carro, a gente se acostumou muito com a tecnologia que a Toyota trouxe aqui para o Brasil, né? Então ela tem um motor a combustão e depois tem 2 motores elétricos e uma bateria pequena. Esses 2 motores elétricos somados, eles não dão nem a potência do motor a combustão. Então, esses carros, eles ficam muito tempo rodando no motor a combustão. Mesmo assim, o Toyota Corolla Cross e o Corolla híbrido, esses 2 carros são um sucesso. Vendem pouco dentro da gama deles ainda. É de 25% a 30%. Isso é uma coisa que pouca gente fala, mas tem o mito de que todos os Corollas são híbridos também é errado. Mas eles realmente oferecem um ganho de consumo no urbano. Por que urbano? Porque na proposta deles, o motor a combustão tem pouca... Os 2 motores, 3 motores na verdade, a soma de potência é pequena. Então quando você vai para a estrada, que você exige mais potência, acaba não compensando. Por isso que o híbrido é mais econômico na cidade. E agora também o Yaris Cross com essa tecnologia. O outro tipo de HEV que tem são aqueles que a Honda introduziu aqui e que tem vindo agora nesses novos carros aí que estão chegando, principalmente da China, que o motor elétrico tem mais potência do que o motor a combustão. Aliás, se vocês quiserem saber onde isso está sendo aplicado e com bastante polêmica, é a Fórmula 1. A Fórmula 1 começou esse fim de semana uma corrida onde, pela primeira vez, a potência elétrica é maior do que a potência do motor a combustão. Isso muda tudo porque realmente você economiza muito combustível e realmente você afeta bastante a questão da descarbonização, você reduz a emissão de carbono. Então, esses são os 2 tipos de HEV e também os 2 tipos do MHEV, né? Aí, quando a gente vai para o híbrido plug-in, é um carro polêmico também. Por quê? Os primeiros híbridos plug-in, que são os híbridos plugáveis, né? Eles tinham pouquíssimo alcance elétrico. O que acontecia? Você rodava 45, 50 quilômetros e já ficava sem a energia da bateria. E aí o carro ficava carregando um motor e uma bateria que já é maior, sim, assim, de peso morto. E o carro acabava sendo mais gastão do que um carro a combustão comum. Quer dizer, um negócio absurdo, né? Sem contar que a maioria dos consumidores tem preguiça de carregar o carro. Agora, o híbrido plug-in, ele evoluiu. Hoje as baterias são melhores, existe aquele sistema de que o carro vai se autocarregando, que eles chamam de super híbridos, né? E você de fato consegue rodar bastante com o modo elétrico. Você, às vezes, assim, é impressionante porque às vezes nem acaba. Eu teve um carro que eu rodei aí que eu fiquei realmente impressionado, que foi o Jayco J7. O marcador de combustível, ele não abaixa nunca. Você roda e o carro continua lá. Então, quando você usa o híbrido plug-in, você tem que ter como eu diria, uma disciplina. Você tem que ter uma disciplina de uso. Você tem que ter um carregador na sua casa. Você pode usar ele na combustão de vez em quando, porque também carro a combustão fica, se você não usa,
a gasolina, enfim, causa problema, você sabe, problema técnico. Então, mas quando você está rodando na cidade, você pode rodar zero emissão, porque o único carro zero emissão é o elétrico, tá? Quando você está rodando com o híbrido plug-in no modo EV, ele também é zero emissão. Só que, na prática, esses carros ficaram tão bons que a gente simplesmente tem preguiça de carregar. Eu fiquei 15 dias com o carro, eu não fui carregar nenhuma vez. Para que eu vou ficar carregando esse carro? Eu não preciso, até porque eu não tenho carregador em casa. Mas é esse tipo de coisa que eu acho polêmico na questão do híbrido plug-in, tá? E o EREV, o RIV, né, também é uma coisa meio parecida, porque ele vai utilizando o motor a combustão para fazer com que o alcance seja muito longo. Então, é preciso prestar atenção no que é de fato descarbonização e o que é de fato uma coisa muito interesse das marcas. Então, essas são as diferenças que eu vejo aí. Eu vou voltar contigo, Quintanilha, mas antes eu quero aqui passar um recado para nossos autoespectadores, né? Enquanto a gente vai dar uma paradinha aqui para a hidratação, eu peço a atenção de vocês para as breves mensagens de 2 dos nossos patrocinadores. É apenas um minutinho, a gente está de volta. The automotive industry continues to evolve, and so do the opportunities to define it. BorgWarner is your partner in propulsion. By valuing, above all, trust and our employees, we're one of the world's most admired companies. And for over 130 years, we've been building the future of mobility. With the world's foremost technologists and engineers, we will continue to design how the world moves. Let's do something big, together. No mercado repleto de dados, poucos sabem transformá-los em estratégia. A Calume Consultoria analisa, interpreta e orienta sobre todas as movimentações da indústria automobilística. Oferecemos experiência, credibilidade e conteúdo qualitativo e quantitativo sob medida para cada cliente. Calume Consultoria é o parceiro ideal para prover conteúdo estratégico sobre o mercado automobilístico. Quintanilha, alguns minutos atrás, a gente falou sobre as dificuldades do brasileiro absorver veículos 0 km com ticket médio elevado tão alto como atualmente. Como sempre, o mercado nunca fica parado e busca alternativas para superar essa dificuldade, indo desde o tradicional financiamento, passando pelo ressuscitado consórcio, até a novata assinatura. Coincidência ou não, é fato que a mobilidade de consórcio voltou com tudo, as ofertas de assinatura também têm representado um crescimento bastante significativo, deixando claro que o consumidor ele permanece fazendo o que está ao seu alcance para conseguir o sonhado carro novo. Com base no que a gente tem acompanhado, o que você pode trazer em termos de considerações para aqueles que na plateia estão avaliando essas alternativas de aquisição? Eu sou muito adepto da assinatura, porque realmente é uma coisa boa para o consumidor. Só funciona para quem tem o dinheiro e vai, digamos assim, investir, né? E do jeito que o Brasil tem taxas de juros altas, a pessoa acaba ganhando dinheiro com isso. Ela investe esse valor lá em alguma outra coisa, e aí ela pega um carro, paga a mensalidade do carro, e dali 2, 3 anos ela pode ter um carro novo, né? Ela está sempre com um carro novo, não tem aquela coisa chata da documentação, enfim, todas aquelas benesses que vêm junto com a assinatura. A assinatura, eu acho que foi uma ótima ideia, que não pegou, mas eu acho que é uma tendência para esse século. Por quê? Ao contrário da nossa geração, que é mais velha, as novas gerações elas estão muito mais preocupadas com o uso, né, com a experiência, do que com a posse. E a posse do automóvel é um péssimo negócio. O automóvel só perde dinheiro, fica parado e vai desvalorizando. Fica parado e tem que levar para a oficina. E quando você vai usando um carro, que depois você troca ele para o novo, você pode usar o dinheiro para outras coisas. Agora, se a pessoa está ali com o dinheiro contadinho e vai precisar botar, sei lá, 3 mil, 2.500, 4 mil reais por mês no carro, aí já acho que é mais complicado. O consórcio é muito tradicional, né? É tradicional e o que atrapalha o consórcio, na minha opinião, é essa taxa de juros que tem no Brasil, né? E os financiamentos também. Eu acho que eu gosto da assinatura, mas é uma coisa que não está ainda tão popularizada assim, também não é acesso para qualquer um. As outras coisas, Ricardo, eu acho que são boas alternativas, dependendo do fôlego que a pessoa tem. Porque a própria Flávia já disse que, ao longo da história, 70% dos carros eram financiados e 30% eram à vista, né? Eram financiados por 30%. E agora não, agora está diferente, porque as pessoas não conseguem, as pessoas não têm crédito,
né? O crédito é muito caro, então tem que ter muito cuidado, porque de repente quando você vai comprar o seu carro, você vai pegar o carro, você está com um financiamento tão forte de longo prazo, e o carro até já desatualizou, e você está com um carro usado na mão. Quintanilha, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, a gente tem que respeitar a tua agenda também. Eu só queria repetir com você uma dinâmica que eu fiz com o Sérgio Mesquita no último episódio, até para enriquecer um pouco a visão dos nossos autoespectadores com pontos de vista diferentes, né? A ideia é a seguinte: vamos supor que foi dada a você a oportunidade de representar os clientes da indústria encaminhando 3 pedidos para as montadoras que eles considerem prioritários para tornar essa relação mais feliz. Com base na tua experiência, quais seriam os itens escolhidos e por que você acha? Agora, vamos aqui combinar que, obviamente, não vale pedir simplesmente uma redução de preço, né? Isso daí tá... Vamos pensar em coisas mais fora da caixa. Bom, 3 pedidos, vamos lá. Primeiro pedido, eu falaria o seguinte: parem de reclamar das montadoras chinesas e de chorar com o governo. Reclame com quem tem que ser ouvido, ou seja, o Banco Central. Reclame com quem faz os juros altos, porque são os juros altos que fazem com que os consumidores fujam da compra, que o mercado fique assim, fixo nesse montante de 2,5 milhões. Tem demanda, as pessoas querem comprar, e não adianta. Você tem que reclamar aonde está de fato o problema. Então, montadoras, parem de chorar com as chinesas e vão reclamar com quem tem que realmente ouvir as suas queixas. Bom, a segunda é: não mintam para o público, não chamem de alta tecnologia aquilo que não é alta tecnologia. As coisas têm que ser faladas o que realmente são. As pessoas não gostam de ser enganadas. Eu sei que o marketing é muito, às vezes, os profissionais de marketing estão sempre querendo vender, porque eu sei que a pressão é grande, todo mundo precisa vender, fazer share, fazer caixa, mas não vamos falar que uma coisa que é de bronze é de prata, ou uma coisa que é de prata é de ouro, ou uma coisa que é de ouro é de diamante, porque isso pega mal. E aí as pessoas acabam ficando frustradas e acabam não voltando, né? Essa é uma coisa muito importante. E a terceira, falei 2, né? Sim. Já sei. Para as montadoras. A terceira, eu queria que as montadoras apoiassem, de fato, iniciativas como a sua, que tem um programa de esclarecimento para o público e até para profissionais de indústria, sites automotivos que são relevantes, que levam a verdade para o consumidor, e ficassem menos dependentes dessa coisa de vou pegar o influencer que vai fazer uma foto aqui e tal. Gente, eu não tenho nada contra os influencers, muito pelo contrário, adoro, mas existe sei lá, eu vejo assim, muito dinheiro sendo jogado, às vezes, em certos canais ou certos personagens que não vão representar nada, sendo que quem está no dia a dia do automóvel, que faz com que a cultura do automóvel resista a um momento de em que o automóvel foi visto, inclusive, como vilão do planeta, né, por causa das emissões de carbono. Essas pessoas, elas têm que estar juntas, né, porque somos nós que ajudamos a desenvolver esses carros, que mostramos como esses carros podem ajudar as pessoas, que orientamos. Quem tem um bom carro não tem o que temer. Eu fico muito admirado, por exemplo, eu estou há mais de 30 anos nesse mercado, tem montadora que nunca fez nenhuma ação comigo. Não estou aqui pedindo para mim, não. Eu estou dando um exemplo, porque eu posso falar do meu exemplo, mas como tem para mim, tem de várias outras pessoas. E às vezes a gente vê coisas assim que não tem muito sentido. Então, é isso. Não matem a galinha dos ovos de ouro. Sabe as palavras, Quintanilha? Bom, eu quero reforçar aqui a minha felicidade enorme em ter você aqui conosco. Agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite para compartilhar o seu conhecimento e experiência com os nossos autoespectadores. São participações como a sua que nos mantêm firmes na missão social de compartilhar informação independente, opinativa, qualificada, descomplicada e gratuita, para que a nossa audiência possa tomar suas decisões de negócio sempre muito bem preparados. Quintanilha, muito obrigado de coração. Eu que agradeço, parabéns, estamos aqui sempre à disposição. Falando em agradecimentos,
É importante lembrar que só é possível entregar para vocês o conteúdo deste programa de forma gratuita graças aos nossos patrocinadores: BorgWarner, Continental Parafusos, JG Corp, Calume, Nemac e Paluama. Além deles, prestigiem também nossos apoiadores e parceiros de produção. Os links de todos eles estão bem aqui embaixo na descrição. Amigos autoespectadores, com isso finalizamos mais um episódio do Papo de Garagem, esperando que tenham gostado do conteúdo de hoje. Aproveito para lembrar de ativar as notificações para não perder o anúncio das próximas atrações. Ainda temos muitas novidades preparadas para vocês. Também não esqueçam de dar o seu like, escrever sugestões e críticas bem aqui embaixo. Elas são fundamentais para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregarmos a qualidade de conteúdo que esperam de nós. Um abraço a todos e até o próximo episódio.